E aí pessoal, tudo bem? Tema da mensagem: do que está cheio o seu alforje? Primeiramente eu vou explicar para você o que significa isso, alforje. Alforje é uma coisa igual a essa aqui, ó. Isso aqui é uma bolsa tiracola, mas nos tempos bíblicos era um alforje. Um alforje era feito de couro e dentro do alforje existiam algumas coisas que a pessoa necessitava para realizar uma determinada função. Então, no capítulo 17 da Bíblia fala de uma luta, de um combate muito conhecido na humanidade. Todos têm conhecimento dessa passagem bíblica, que é quando Davi enfrenta Golias. O rei permite que Davi vá enfrentar Golias, aquele gigante. E antes disso, Davi ele chega na beira de um riacho. E olha o que a palavra de Deus diz lá em 1 Samuel 17:40. E em seguida pegou seu cajado, escolheu 5 pedras lisas no riacho, colocou no seu alforje de pastor e com sua funda na mão aproximou-se do filisteu. A unção que estava sobre a vida de Davi era uma unção muito poderosa, portanto Davi correu na direção do gigante. Você pode se perguntar assim: ele colocou 5 pedras dentro do alforje, e por que ele usou só uma? Se ele iria usar só uma, por que ele colocou 5 pedras dentro do alforje? Sabe por quê? Porque o alforje não pode ter mais espaço vazio do que unção. Tem que ter mais unção do que espaço vazio. Ou seja, Davi, quando colocou a mão no alforje, antes de atirar a pedra no gigante, ele tinha que ser rápido. Então tinha que ter mais pedras, mais unção do que espaço vazio. E 5 pedras lisas. Por que lisas? Porque a parte interna do alforje ela tinha algumas protuberâncias onde curte o couro, né? Que é a parte interna da pele do animal. Então se as pedras não fossem lisas, elas iriam arrastar nisso aí e ia tirar a velocidade que Davi precisava na hora de tirar a pedra do alforje. E muitas vezes na nossa vida assim é dessa mesma maneira. Nós precisamos de pedras lisas, onde não arraste naquilo que ficou, naquilo que sobrou. 5 pedras lisas para que nós tenhamos habilidade, tenhamos velocidade para conseguir nossos objetivos, tanto na vida espiritual quanto na nossa vida física. Então Davi colocou essas 5 pedras exatamente por este motivo. E depois ele correu na direção do filisteu, rodou a sua funda e cravou a pedra na testa do gigante. O resto da história você já conhece. E uma outra passagem muito interessante falando sobre isso, sobre o alforje cheio, é lá em João, no capítulo 11, né, no verso 43, diz assim, ó: e tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu lá de dentro, todo enfaixado, e começou a caminhar. Então, Lázaro era um alforje enfaixado, era um alforje onde dentro dele havia mais morte do que vida. Na verdade, havia somente morte, porque tinham se passado 4 dias e ele já estava fedendo, já estava apodrecendo. Mas quando ele ouviu a voz do Messias, a vida que estava impregnando aquele alforje antes da morte dele, ela retornou, e toda aquela morte, toda aquela podridão foi expelida pela voz do Messias. Então muitas vezes na nossa vida nós temos que expelir a morte para que a vida penetre no nosso coração, para que a vida penetre no nosso interior. E é interessante porque Jesus diz assim: Lázaro, venha para fora. Ele não fala só assim: Lázaro, que a vida volte para você. Sabe por quê? Porque quando a vida retornou para Lázaro, ele saiu dali daquele lugar. Eu não sei o que tinha para trás na sua caminhada. Eu não sei como o seu alforje estava cheio. Eu não sei se no seu alforje existia um grande missionário. No seu alforje existia um grande pastor, um grande empresário, um grande professor, um grande pai, uma grande mãe. Talvez esse alforje esteja vazio, impregnado de morte, enfaixado. Mas eu quero te dizer que a partir deste momento, você escutando a voz do Eterno, a voz do Messias, chamando de volta aquilo que enchia esse alforje, aquela unção que existia na sua vida, ela retornar
Você vai sair desse lugar de escuridão e seguir a luz. E uma outra passagem muito interessante é quando Abraão está para sacrificar Isaac. Que ele fala assim, você pode ler, ele fala assim, ó, nós iremos, mas nós retornaremos. E quando Isaac pergunta assim, fala assim, nós temos a pedra, nós temos a madeira para o sacrifício, mas onde está o novilho? E Abraão, com o alforje cheio de promessas, cheio de unção, fala assim, Jeová Jiré, o Senhor proverá. Então eu quero te dizer isso, esvazia o teu alforje de medo, de dúvida e enche de certeza e de força, de unção para conseguir o que você quer, o seu objetivo, tanto na sua vida espiritual quanto na sua vida no dia a dia, no seu trabalho, com seus amigos e nos seus sonhos. Eu quero te dizer que esse alforje que pode estar vazio agora, muito, e brevemente estará cheio da glória de Deus, para a honra e glória do nome dele. Então eu quero te desejar tudo de bom e a gente se encontra mais uma vez em algum momento com uma outra mensagem. Valeu, pessoal, até mais. Missão na videira, sem paredes, mas com raízes.